Nesse episódio, seguimos o livro de Machado retomando os principais pontos que ele traz em relação às pesquisas epistemológicas, que tomam a ciência como critério de julgamento de cada história que é contada, enfatizando ideias de progresso e de cientificidade. Mas de início, o autor aponta os principais achados do livro As Palavras e as Coisas de Foucault, que lembramos a vocês, foi o objetivo do podcast na sua segunda temporada. E como o grupo é formado por muitos biólogos, vocês verão bastante nos primeiros 15 minutos uma discussão sobre a história natural pelo viés arqueológico. Depois, temos mais algumas discussões diferenciando os modos de contar história que são o foco dessa temporada. Inclusive, voltamos a uma discussão importante da nossa profissão de professores. O conteúdo que temos de estudar para trabalhar uma aula é o que mais aprendemos. Então, eu desejo um bom episódio para vocês e seguimos pensando com Pense. Então, ele faz toda essa retomada na primeira parte das ciências humanas, qual é a tese do livro, que as ciências humanas se apoia em duas coisas, né? Nas ciências empíricas, que são aquelas três que a gente estudou, economia, biologia, filologia, tarará, e por um lado na filosofia. Aí na parte 1 ele vai falando das ciências empíricas. Quando ele fala em ciência empírica, é sempre então se relacionando a essas três ali, a história natural, a do homem, aquelas três, né? Porque ele fala também toda hora do homem empírico transcendental, né? Empírico transcendental. Então, o que é a ciência empírica? Quando falar empírico, é aquela ideia assim de tu pegar, observar um negócio e daí tirar as conclusões dali. É da percepção de analisar alguma coisa, da observação. Isso é uma coisa que é empírica. É da tua vivência, da tua percepção que tu tem com aquilo, da tua observação que tu tem com aquilo. E aí ele vai falando. Então, a gramática, eu fiquei pensando isso também hoje, né, Thalise? E daí eu pensei, da gramática geral eu tive mais dificuldade de entender esse empírico. Na bio é muito tranquilo para nós. A gente analisa os bichos e tira dali as conclusões. Se a gente for pensar na coisa da economia, que ele trouxe aquela discussão da análise das riquezas, como é que ele fazia? Ele descrevia tudo como estava. Lembra que a gente até comentou isso num pod, eu acho. Estava ali acontecendo no mercado e tal, as coisas estavam acontecendo. Então era do empírico ali, da observação, da vivência, da experiência. E aí dali que nasceu, né, a economia. Então sempre quando tem essa observação de alguma coisa, o conhecimento de alguma coisa que a gente tem pelo viés da experiência, ou da experiência eu quero dizer da observação, da vivência, da percepção, que ele usou também já nesse livro, tudo isso é do empírico. Quando ele fala transcendental, que daí ele põe as ciências empíricas, então ele põe nesse saco as três, aquelas que a gente viu, né? Porque elas são dessa ideia da observação. Por isso que eu falei da gramática, que eu não consigo ver muito ser empírica, mas tudo bem. E a coisa do transcendental que ele fala, então, que as ciências humanas, ela veio das empíricas, dessas que vem da observação, né? E da filosofia, que é essa coisa transcendental, que aí vocês podem pensar assim, transcendental é aquele coisa platônico, do mundo das ideias, né? Aquilo é o transcendental. Então é uma coisa que fica nas ideias. Imaginem quando a gente diz, filosofia, o cara só fica pensando, né? Então não tem o observável ali da prática, da realidade em si que a gente sentiu, que a gente experienciou. Então isso é o que ele fala do transcendental, que a gente vincula mais à filosofia. Então no meio desses dois ali, que é o que ele vai descrevendo mais nos últimos 3 pontinhos, do empírico, que deu sustentação para as ciências humanas, mas também tem esse transcendental junto. Então, esse bolo todo vem as ciências humanas. Então, essas duas formas de produzir conhecimento. E uma hora ele traz o Kant ali. O Kant é um dos primeiros filósofos que juntou esses dois jeitos de pensar. Porque antes tinha os filósofos que eram idealistas, transcendentais. Não, o conhecimento se produz sempre a partir da ideia, do pensar. E aqueles que eram os empiristas, que é da observação, da percepção, da experiência. Então tinha 2 jeitos que os filósofos traziam a produção de conhecimento. O que o Kant fez? Não, são as duas coisas, pessoal. A gente experiencia, mas não tem como experienciar sem passar pelo ideal, pela cabeça, e ali a gente tem um resultado. Então por isso que na hora ele citou o Kant ali também. O Kant juntou as duas coisas. Eu marquei ali, mas para ver uma história natural, não basta observar, é preciso descrever. E a descrição tem por objetivo justamente traduzir em palavras aquilo que é visto. Isso aqui é bem assim, história natural, né? Então, história natural é essa descrição, até está escrito aqui do lado mesmo, Roseano. Porque é aquilo que aparece nos livros de Zohar, princípios mais antigos. O corpo é assim, é assado, a estrutura é assim, é assado. E eu me lembrei muito do que eu estou fazendo agora para ti, porque eu estou descrevendo completamente, né? Então parece que eu estou fazendo tudo de novo. Então.
E aí depois tem que ver nos livros mais recentes, daí vem a importância também da gente pegar. Eu tenho a impressão que isso não muda muito nos livros, mas isso é a minha percepção, né? Agora tu vai olhar isso nos dados e ver se muda mesmo. Que nem eu pensei ali a ideia da Imbro. Mais adiante ele fala, quando entra essa coisa de ter uma função, quando entra uma função já está saindo um pouquinho só da descrição interna, tu já está dando um sentido para aquilo ali que tu está analisando. Aí depois quando entra a ideia do processo e tal, então fiquei me lembrando dessa dos tecidos embriológicos e tal, para ver se aparece, né? Mas isso tem que ir vendo os mais recentes. Eu marquei na 50 também, ali no parágrafo anterior, tá? A história natural, zoologia ou botânica, mas aí que ele cita zoologia ou botânica, eu não sei se ele está falando também da zoologia ou botânica depois, tipo, a zoologia e a botânica que já faz parte da biologia, né? Ou se é a zoologia e a botânica incluindo junto ali com a história natural. Que aqui tudo é idade clássica, acho que é tudo junto ainda, não é biologia ainda, pelo que ele tá falando. Ah, tá. Tá, que aí ele fala que é a descrição dos seres vivos que privilegiam o que há de visível na natureza. É o que se enxerga, né? É. E depois ele até diz, ó, seu conhecimento não pretende penetrar nos objetos. É só essa descrição externa mesmo. E eu acho que sempre quando eu leio isso, me vem aquela discussão que a gente teve, né? Até que ponto a gente não ensina história natural ao invés de biologia ainda, né? Hoje. Lá na escola, a gente aprende, a gente ensina aquilo que o governo manda a gente ensinar, porque tu não tem tanta liberdade. Então, muito fora, né? Dependendo, os pais ou reclamam, ou não conseguem entender por que tem relação, né? Mas tá. E aí tu não dá também para jogar na instituição, na universidade, porque na realidade a universidade, o que a gente aprende na faculdade, eu quando entrei para a faculdade eu achava, né? Tipo, vou entrar na faculdade e vou aprender a matemática que eu vou ensinar na educação básica. Não vou, porque a matemática que eu aprendo na faculdade, eu só vou realmente tipo, usar em sua grande maioria se eu seguir professora de universidade. Porque o jeito que eles ensinam e a forma que eles ensinam não é, basicamente não aplica nada. Inconscientemente tu já tem que saber o que tu vai dar na escola, né? Mas tipo, também não tem mudança. Eles também não foram ensinados dessa forma, alguns se esforçam, outros não. Da mesma forma que na escola, que uns se esforçam para dar uma matéria um pouco diferente, mais prática, né? Mais palpável, como se diz assim. Eu acho que muito é uma inversão do que, não sei, do que a sociedade, enfim, do que o Brasil, sei lá, pensa, porque se tu olhar em outros lugares, não é assim. Tipo, tu vai pegar o ensino básico da Islândia ou lugares assim, não é em prova. As crianças têm tudo, é tudo muito prático, eles têm mais autonomia, tipo, não é essa decoreba, essa... Eu não sei, eu acho que, pelo menos na matemática, eu acho que é um pouco de cada, sabe? Eu acho que é tipo metade decoreba e metade fazer. Porque tu não tem como colar numa prova de cálculo. Só se o professor for muito idiota e botar o mesmo número. Porque tu botou um número diferente, as criaturas já não sabem fazer mais. Não tem como tu colar. Tipo, ou tu aprendeu a fazer matemática. Tu faz, porque é sério, tu trocou uma letra duas, já embananou tudo. Trocou um número, já não sei mais fazer. Já embananou tudo, mas tipo, se tu, por exemplo, as questões, a matemática que é de teoria, matemática pura, que é aritmética, introdução à álgebra, não sei o quê, essas assim são tipo, mas tipo, é cálculo e letra ao mesmo tempo, tipo, são teoremas que tu vai provando. Então, isso não é que tu inventou, já existe esse teorema. Então, tipo, eu já fiz isso, decorei 3 folhas de caderno frente e verso para escrever o tal do teorema, porque ele já tá pronto. Isso dá para decorar. Então, tipo, eu acho que é meio a meio, sabe? A conclusão também ontem, para fechar e a gente voltar, que eu puxei nessa conversa com a estagiária ontem, a gente ficou conversando e ela falou isso de só vem os conceitos separados e depois quando a gente quer ligar tem mais dificuldade. Ela disse, agora que eu fui estudar, que eu fui parar para pensar nos conceitos que eu aprendi, fui revisar eles, porque alguns como de satanismo a gente não aprende, né? A gente decorou para passar. Com certeza. E aí, quando tu vai dar aula, tu tem que pensar sobre eles, e daí que ela começou a se ligar em algumas coisas e fazer uns links, como diz o Pedro ali, os links, né? Então, antes ela não tinha nada pra pensar. Então, também, quando a gente vai dar aula, isso vocês devem ter em todas as áreas de vocês, né? Quando a gente vai dar aula, se obriga a entender aquele conceito ali, que a gente tem que meio que parar pra pensar e ver, bom, ok, onde é que esse conceito aqui vai existir e servir pra alguma coisa pra criaturinha que tá ali me ouvindo, né? E aí, ali que ela se deu conta, assim. Quando eu estudei para dar aula, que ela aprendeu mesmo as coisas.
Mas mais adiante que ele falou que lá no século XIX, que daí sim é quando tem a abertura para a biologia, né, que ele fala o passo decisivo capaz de produzir uma ruptura com a história natural, é no século XIX, quando se desloca o estudo do caráter para o interior do espaço tridimensional e empírico da vida. Então a gente começa a estudar outras coisas e não só fazer essa descrição, que surge a biologia, né? Mas isso a gente já tinha visto lá no livro das Palavras e as Coisas. Foi só uma coisinha que eu anotei aqui, porque eu tinha visto. Que ele vai fazer esse ponto todo, né? Todas elas tinham aquele quadro fixo, a economia, a biologia, a história natural, a análise das riquezas e a gramática geral. Depois, quando entra nessa análise do tempo, da função, é que vira biologia, vira economia, vira gramática geral, né? Ele fala tudo isso. Sai daquele quadro fixo e entra essa ideia de processo, função, temporalidade, etc. A fisiologia, sim, dá um sentido, uma função para aqueles órgãos que estão ali descritos, né? Eu anotei aqui para lembrar isso. A anatomia parece estar totalmente ultrapassada, né? Exato, é história natural, né? É uma descrição só. Não é nem descrição, é só o nome mesmo. É horrível. Um monte de Mas acho que não chega a ser história natural porque ela invade ali o corpo, né? Tá, não, nesse ponto já é o... Porque lembra que tinha uma fazinha no meio que a gente não definiu muito, né? Ele invade, mas continua só escrevendo. Não bota função, temporalidade, nada. Né? Ele falou sobre isso aqui, que mas quando vai na biologia é que a gente começa a considerar também o que é invisível, né? E ele tá no parágrafo antes do que a Lavínia leu, que começa mais essa, aí ele no meio tá assim, a grande transformação é que classificar não será mais ordenar os seres da natureza unicamente a partir dos critérios formais estabelecidos no nível da visibilidade e da repreensão, mas relacionar o visível com o invisível. Uhum. Qual página? Na 50, acho que é 50, ou 51. Isso, eu botei aqui do ladinho a lápis. Ainda mantém aquele quadro fixo. 51. Mas já tô olhando, fazendo essa relação com o invisível, como o Pedro diz ali, né? Já tô olhando para dentro, mas ainda tô só descrevendo, botando num quadro e tal. Ainda é um pouco aquela história natural, mas já deu um passinho a mais, digamos. Sim. Para depois dar mais um passinho e ser a bio, exatamente. Eu fiquei pensando muito nisso também, porque, assim, antes você visualizava ali uma estrutura e a outra estrutura que fosse semelhante e meio que colocava como igual. Mas quando você começa a considerar a função, não necessariamente está ali na visão. Tipo, você vê uma estrutura, você não sabe dizer o que ela faz. Então é o que está invisível por trás dela. Hoje a gente pode até conseguir, né? Porque a gente já tem bastante conhecimento, aí a gente já vê e já sabe, isso aqui deve ser... Mas a gente começa a considerar essas outras coisas, né? Porque às vezes estruturas bem diferentes que servem para a mesma coisa. Exato. E aí começa a agrupar pelas funções, né? Isso. Que é o que ele fala, dá o exemplo da respiração, né? Acho que é mais pra frente. Isso, na outra página minha, né? Mas 2 parágrafos depois que ele fala de novo da respiração, que é essa ideia. Bom, a gente tem a estrutura branca, a estrutura pulmão, a estrutura traqueia, cada um num grupo de animais, mas todos têm a função de respiração. Então, tu começa a ver o além, como tu disse, né, Pedro? Sim. E eu também fiquei pensando bastante que o empírico aparece nessa parte, porque para você saber que aquilo ali está funcionando para respirar, como é que você vai saber? Sabe? Vai ter que fazer alguma coisa por trás ali para saber que aquela coisa serve para respiração, porque só de ver, você não vai conseguir falar, sabe? E nem tipo assim, esse bicho está respirando, mas eu fiquei viajando muito nisso. Não, tá certo. Não, eu sei que como é que eu sei que é a branca que tá fazendo o peixe respirar, né? Tipo, tem que estar lá observando o peixe, ver que abre o opérculo, depois eu analiso o que tem dentro do opérculo, tem toda uma análise, uma observação, uma tirada exatamente, da experiência. Pois é. E aí ele falou que começa a aparecer o empírico, e aí eu consegui pensar muito que realmente tem que ter tido alguma coisa ali por trás para que a gente conseguisse trabalhar com essas coisas de funções, né? Porque a gente, para tirar a função do órgão, a gente tem que fazer bastante coisa para ver qual é a função. E mais adiante ele fala, então, o que é esse empírico de observar? Antes não era só a representação no quadro fixo, era só externo. Quando entra o empírico na jogada, que a gente observa, mexe, experiencia das nossas sensações, observa ali, já é ciência moderna. Já é a modernidade aparecendo, né? Aí já é biologia. Já é biologia, já é junto.
Ó, depois, assim, um pouco disso que o Pedro falou também, depois ele dá o exemplo dele da respiração, e tem 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos depois, que eu sublinhei quase todo, assim, marquei. Porque eu acho que ali marca uma coisa que é importante para todos nós. Que ele fala da ciência empírica moderna, quer dizer, da episteme moderna, né? Começa com só C, pode falar. Esse parágrafozinho eu achei, analisei todo, assim, porque ele marca bem essa ponte que a gente fala, né? Da ciência clássica, da ciência, não tinha ciência ainda, da episteme clássica lá, o conhecimento da época clássica para a moderna. Ó, daí ele começa. Só se pode falar de ciência empírica moderna quando os seres vivos, as riquezas e as palavras não são mais analisados a partir da representação, mas tornam-se coisas, objetos que têm uma profundidade específica como vida, a produção e a linguagem. Desaparece a análise em termos de identidade e diferença, responsável pela ordenação nas ciências do qualitativo, lá da época clássica, e o saber penetra verticalmente no domínio das coisas, encontra um nível de profundidade onde aparecem os objetos empíricos de conhecimento. As ciências empíricas são sínteses dessa análise. Então começa a aparecer esses objetos e começa a olhar para eles e tira dali conclusões. O olhar para eles, observar, experienciar, etc., que nem o Pedro disse do peixe, lá para descobrir o que as brancas fazem, já é um sinal de ciência moderna. Que não é mais só identidade e diferença como era na época clássica, né? E a próxima frase também, ó. Só a primeira frase. Essa transformação caracteriza fundamentalmente o saber da modernidade. A ciência, a coisa do empírico, do observado, dali tirar as conclusões, é a modernidade total. Podemos afirmar que para Descartes conhecer é basicamente ordenar. E ordenar ideias, não coisas, porque Descartes é o das ideias. É bem lá no meio que tem essa frase. Depois da notinha 26. E aí depois, no final ainda, primeiro tem esse trecho ali, assim como Foucault pode afirmar, a Lavínia leu agora. E aí no final desse parágrafo ele conclui com, portanto, conhecer é comparar, comparar é fundamentalmente ordenar, e como ordenação se faz segundo a ordem do pensamento. Conhecer é analisar. Daí a gente já tem a ciência moderna. Né? Isso, ó, olha que legal, né? Agora estava pensando na nossa disciplina. Por que o Descartes é um historiador da ciência moderna? Porque olha como ele ainda está essa ideia do ordenar lá, do botar em ordem, do organizar, que é super ciência clássica. A ciência clássica não, saber da época clássica lá, né? E aí ele vem e coloca mais esse ponto de analisar. Ó, ele dá um saltinho, bom, não é só botar em ordem, tem que analisar aquilo ali. Então já entra a ciência moderna. Ele está bem no meio ali. Que aí puxa toda a parte empírica da coisa, né? A parte da observação. Exato. Quando a gente leu aquela partezinha do Canguilhan, que a gente não conhecia nada dele. O que ele faz sempre, lembra? Qual é a régua dele sempre? O saber científico. E o Foucault não olha isso, ele olha antes. Ele olha o saber, diz, o que está rolando aí? Não vou estar preocupado com essa régua, vou ver o que está aparecendo. E aí que ele foi construindo o trabalho dele. E aí ele faz o trabalho arqueológico. E aí ele traz, no momento também ele vem trazer de novo aquela ideia da história factual, e aí ele faz uma proximidade também da arqueologia com a epistemologia, né? Que as duas elas vão trabalhar pela descontinuidade, né? E por isso é legal também a gente entender lá e ver toda essa parte da epistemologia, porque agora aqui a gente tem mais elementos para conseguir se ligar. E como aqui também a gente vê essa coisa da arqueologia muito articulada com o trabalho histórico, né? Que eu também trabalhou, né? Que tem a ver depois com a genealogia e tal. Não é para ordenar em fatos, não é uma sequência lógica, né? Não tem uma régua da ciência marcando que eu vou olhar lá na história. Todos esses pontos ele vai trazendo aqui nessa parte 2. Foi bem legal para todo mundo isso. Ó, no fim desse parágrafo aí que a Melanie leu, né? Marquei o que diz Foucault. O que diz agora Foucault é que, pelo fato de ter uma positividade, ó, aquela palavrinha que a gente já voltou, o saber não pode ser analisado a partir de algo que não ele mesmo. Seja uma forma de saber mais perfeita, posterior, superior, mais organizada, que permitiria julgá-lo por critérios de cientificidade, ou seja, já tem uma ciência organizada nesse saber, ou seja, algo que não o próprio saber, como a estrutura econômica ou a social, da onde depois vai surgir uma ciência ou não, né? De que o saber seria a expressão, a projeção, aquela coisa bem do empírico ali, conhecendo. E aqui o critério de cientificidade, aí, se pudesse julgar por isso, seria uma epistemologia, né? Isso, a epistemologia sempre usa o critério esse. O que é verdadeiro, o que não é, antes eles perguntam, então, em algum momento, né? Ou depois que eu não tenho aqui. Ó.
Uma história das ideias, ele se pergunta se esses saberes são científicos ou não. Isso não interessa nesse momento. Né? Ele está querendo ver como esses saberes se organizaram e depois podem ter gerado uma ciência ou não. E como eles surgiram e se organizaram ao longo da história. Então não interessa se é científico ou não nesse momento. Porque logo abaixo do livro vai dizer em nenhum momento das suas análises sobre economia, biologia, filologia, Foucault se pergunta se esses saberes são ou não científicos. Né? Isso não seria relevante nesse momento, nessa análise dele. Ele não está dizendo que qualquer análise que faça isso não presta. Não, ele está falando nesse aspecto da filologia. Né? E no próximo parágrafo que ele marca bem o que é episteme, né? Então, se não sublinhou, eu marquei todo ele. Ele vai dizer que episteme é... Aí segue, no final. A última frase eu achei bem fácil. Ó. A episteme é a ordem específica de um saber. A configuração, a disposição que esse saber assume numa determinada época e lhe confere uma positividade como saber. O que é essa positividade? É aquilo que ele produz, qual o foco dele, dá um sentido para ele. Né? Eu só marquei lá, mas aí eu vou subir também, naquele parágrafo que está em cima do então, eu marquei a última frase. O que lhe interessa é estabelecer a rede que define a configuração geral do saber, em determinada época, sua emergência e sua transformação. Ou seja, vários momentos ele vai dando essas explicaçõezinhas. Aqui eu não pegou você. Mas tá boazinha. Bem boa. E o que é essa rede? É episteme. Deu, depois é só aquilo que marcou também lá no ensino e deu. E depois aí, né, então nesse item que começa com 3 pontos, o que ele vai discutir nessa sessãozinha? Ele vai comparar, então, o método da arqueologia, que ele acabou de descrever, com a história das ideias. E aí ele começa a fazer esses contrapontos toda hora. E já marquei a primeira frase, que eu achei legal, essa ideia do horizontal e do vertical. Né? Uma característica global e profunda do saber de nós. E aí ele faz 3 críticas à história das ideias. Né? Em cada um desses parágrafos ele vai trabalhando, então, uma crítica. E por que, então, na arqueologia, a gente não pode dizer que é uma história de contar as ideias? Ela permanece exterior, né, aos saberes estudados. De que forma eu achei mais fácil de entender quando ele dá exemplo no fim desse parágrafo. Que começa lá com umas aspas, ó. Negar, não se pode, é justamente negar. Não tem como eles querem fazer as histórias da biologia no século XVIII. Não tem como fazer a história da biologia no século XVIII, gente, porque no século XVIII ainda não tinha biologia. Né? Então essa é a primeira crítica que ele faz. Então a gente olha, não pode olhar por dentro da biologia, por isso que ele fala, é externo aos saberes. Então, quando tu vai olhar, tu não pode olhar a biologia hoje e olhar para trás onde ela começou. Deus já está fazendo outra coisa que não é arqueologia. É isso, porque na verdade tu tá olhando o presente, tá jogando tudo e buscando no passado. E aí eu fiquei pensando nisso ontem na aula de geologia, porque é justamente o contrário. Tu olha o presente, na geologia, assim, tu olha os acontecimentos, assim, tipo, claro, geológicos, né, do presente e vê e tenta comparar com o que está acontecendo no passado. Na geologia, essa forma de conduzir a história, entre aspas, né, é dessa forma. Então tu pega o presente e extrapola para o passado, justamente o contrário daqui que a gente tem. Não pode pegar o presente e querer buscar lá no passado, né, aplicar ele. Não dá. Depois ele põe um segundo ponto, né, em segundo lugar ali. Também só marquei... Não, tá bem pouco marcado isso aqui também. Que ele coloca, ó. A história das ideias estão sempre procurando, numa mesma época, as contradições entre diferentes teorias. Então, a gente já tem a teoria exposta. Eu pego uma, a outra e vou comparando. Isso deve ter aparecido em alguns artigos do Pedro, mais pelos conceitos, né? Ou tipo, essa teoria aqui do fulano, Lamarck e Darwin. Aí fica comparando uma com a outra. Que não é também o que ele faz na arqueologia. Né? Tudo é esse contraponto com o que ele faz na arqueologia. E o último, eu tô indo rápido aqui, mas não sei vocês ali. No terceiro lugar, né? A história das ideias é continuista. É aquilo que a gente já comentou, né? Parece tudo tão bem encaixadinho quando a gente conta, e na verdade não é assim, as coisas vão aparecendo e sumindo, aparecendo e sumindo. E é isso que ele também disse que acontece quando ele vai analisar os saberes a nível de episteme na arqueologia. E aqui é quando ele traz o exemplo também, que a epistemologia também é essa coisa descontínua, não só a arqueologia, que elas se assemelham nesse sentido. Pois tu falou isso antes e eu não consegui... ali, ó, nesse sentido, como história conceitual. Isso. Não é? A arqueologia, como a epistemologia, é descontinuista. Mas é o que também ele tinha explicado lá para cima. É? A coisa da descontinuidade, sim. Eu não tinha marcado essa parte. Nos últimos 3 pontos ele vai comparar, então, a arqueologia com a história epistemológica de Canguilhã, que na primeira frase ele já coloca, ó, tem como objeto as ciências, a régua é a ciência. Aí não sei o que vocês marcaram aí, comparando.
Eu achei bem legal essas partes, né? Que nem a Pri falou no início, assim, tem várias coisas que eu fui... Achei bem explicadinho. Então. Eu marquei ali na página 61, no subparágrafo. Como é que começa, Melanie? Pra eu me achar? O parágrafo começa de modo geral. A história arqueológica nem é evolutiva, nem retrospectiva, nem mesmo recorrente. Ela é epistêmica. Não postula a existência nem de um progresso contínuo, nem de um progresso descontínuo. Pensa a descontinuidade, neutralizando a questão do progresso. Eu acho que você, na medida em que abole a atualidade da ciência como critério de julgamento de um saber do passado. E eu achei assim, que é como o Pedro estava falando antes, né? Que às vezes as pessoas acham, porque a gente está evoluindo, né? Vamos dizer assim, a gente está evoluindo, né? Ou a gente está, como ele falou ali, progredindo. Sempre progredindo, sempre pro progresso, né? Sempre à frente, para sempre melhor.